Oi, eu sou a Cíntia, seja bem-vindo. Hoje a gente vai começar a falar do livro de Gênesis. Bom, já ouviu aquela frase que diz assim: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la? Em Gênesis a gente tem a origem de tudo, a gênese de tudo, começando pela origem do nosso planeta. A Bíblia diz que o planeta Terra foi feito em 7 dias, sendo que no primeiro dia Deus criou os céus e a terra e fez a luz. Quando ele usa o termo céus, há duas formas de interpretar. Nós podemos dizer que Deus fez o universo, ou dois, nós podemos dizer que Deus fez o céu atmosférico, que fica em volta do planeta Terra. Já no segundo dia, Deus criou o céu, esse que a gente olha para cima e enxerga mesmo. Além disso, ele separou a água que ficaria no céu e a água da terra. No terceiro dia, ele fez aparecer a terra, separando ali as águas, dando origem aos mares. Também nesse dia, ele fez a terra ser fértil para produzir toda a erva, relva, árvore frutífera e toda a vegetação. Já no quarto dia, Deus fez as estrelas, elas que nos dizem ali o nosso perfil, se a gente vai ter sorte no amor, se a gente deve investir naquele trabalho, qual cor a gente deve usar naquele ano. Na verdade, não, né? Na verdade, a Bíblia fala que as estrelas marcam os dias, as estações e os anos. Desculpa se te decepcionei. No quinto dia, Deus começou a fazer os seres viventes. Ele encheu aí as águas de vida, de peixes e tudo mais que vive na água, e o céu de pássaros. No sexto dia, Deus fez os animais terrestres, inclusive nós, os seres humanos. No sexto dia, Deus fez Adão e Eva. No sétimo dia, Deus descansou. Porque ele estava super cansado de ter feito o mundo inteiro em 7 dias? Não, porque ele queria que fosse um dia santificado, para que a gente lembrasse que em 7 dias Deus fez toda a criação e para que a gente tirasse esse dia para ter um maior relacionamento com Deus. Durante a criação, Deus disse para que animais e os seres humanos se alimentassem das ervas verdes. Foi nesse período também que Deus disse multiplicai-vos, ou seja, o sexo faz parte do plano divino. Ah, então quer dizer que o sexo está liberado, não é pecado não, pode... Opa, querida, calma aí que não é bem assim. Na verdade, o sexo não é pecado desde que seja dentro do casamento. Mas me diz uma coisa, você por acaso sabe me dizer por que que Deus fez o homem, sendo que ele sabia que o homem ia pecar e ia causar tanto estrago aí no mundo? A Bíblia explica que a criação do homem tem duas finalidades. A primeira é trabalhar. Isso mesmo, tem muita gente que pensa que o trabalho ele é um castigo que vem só depois que o homem vacila ali e come o que não devia comer. Mas, na verdade, o trabalho faz parte ali do paraíso, né, do Éden, porque não havia chuva. Só tinha uma neblina que regava tudo que tinha ali de vegetação, mas precisava que alguém cultivasse. O outro propósito era vigiar o jardim do Éden. Do jeitinho que a gente aprendeu quando era criança, foi como Deus fez o homem. Formou ali do pó da terra o homem e soprou o fôlego de vida nas narinas dele. Assim Deus fez, a gente sabe, né, Adão. Depois foi Adão que colocou o nome de todos os animais. Eles chegavam em casal e Adão ia dizendo os nomes. Vocês vão ser as girafas, vocês vão ser os elefantes. Oi, tudo bem? Agora seu nome é galinha e o seu é galo. Você vai ser a vaca, você vai ser o vácuo. Então todo mundo tinha ali o seu parzinho, né? E Adão estava como? Forever alone. Forever não, porque Deus viu que não era bom o homem ficar sozinho. Perceba, é a primeira vez dentro da história da criação que Deus diz que alguma coisa não é boa. Quando você vai ler a Bíblia, ele sempre termina alguma coisa e fala, e Deus viu que aquilo era bom. E Deus viu que aquilo era bom. E nessa parte, ele fala que Deus não achou bom o homem ficar sozinho. Então, Adão dormiu, Deus tirou ali uma costela de Adão e da costela fez Eva. Então a gente tinha ali Adão, Eva, trabalhando, vivendo juntos, aproveitando ali o paraíso feito por Deus. E tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Não complete, eu não sei se é pecado, mas denuncia a idade. Mas a gente sabe que eles escolheram comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, e Deus já havia avisado que se eles fizessem isso, eles morreriam. Mas eles não morreram. Bom, a gente sabe que eles não morreram imediatamente após comer o fruto, mas eles morreram sim. Adão morreu com 930 anos e Eva, a Bíblia não fala porque, né, é indelicado ficar aí revelando a idade de uma dama. Antes da gente avançar nesse assunto, eu quero dizer que esse pecado foi diferente para Eva e para Adão. Por quê? A gente sabe ali que a cobra possuída pelo demônio mudou um pouco o texto do que Deus havia dito e disse para Eva que as consequências de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era bem o que Deus disse. Ah, Eva, imagina, você não vai morrer nada. Se você comer, você vai ter um conhecimento do bem e do mal. E a Eva, vendo que o nome da árvore era árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu, porque não era árvore, se você comer, morre. Então a Eva cai nessa primeira fake news do mundo e peca. Já Adão não. A Bíblia fala que Adão pecou conscientemente,
porque ele queria participar da punição ali junto com a Eva. Ele pensou que se ele não comesse, poderia ser que Deus tirasse Eva da vida dele. Ele não queria isso, ele amava Eva. E a partir do momento que Adão escolhe comer, ele condena toda a humanidade. Aí a gente sabe que Deus volta ao jardim, vê os dois envergonhados porque estavam nus, pergunta ali o que aconteceu e começa aquela jogação de culpa, né? A Eva fala, a cobra me enganou, Adão fala, a mulher que tu me deste, Senhor, me deu do fruto, aí eu acabei comendo. Todos os envolvidos foram castigados e é essa a primeira hora que Deus fala de Jesus. Eu não sei se você reparou porque ele fala indiretamente. Perceba. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Traduzindo, o descendente da mulher, Jesus, que a gente sabe nasceu de Maria, uma mulher, sofreria um golpe de Satanás. Jesus foi crucificado, mas ele venceria o demônio, porque quando Jesus se sacrifica, ele salva a humanidade. Então, cada um recebeu o seu castigo, Deus deu ali umas roupinhas melhores para eles e os expulsou do paraíso. Pelo que a Bíblia conta, calcula-se que o Jardim do Éden estava localizado nesse ponto do mapa. Agora a gente fala de um assunto mais ameno, mais tranquilo, o primeiro homicídio. Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva, até porque, né? Caim era lavrador, ele cuidava da terra, e Abel cuidava das ovelhas, ele era pastor. Então, eles foram fazer suas homenagens a Deus. A gente sabe que Abel pegou a melhor parte ali do seu rebanho e ofereceu a Deus, e Caim não teve todo esse capricho e pegou ali umas frutas e ofereceu a Deus. Resultado, Deus só aceitou a oferta de Abel. Isso deixou Caim muito chateado. Ele ficou ali com inveja mesmo do irmão, né? Convidou o irmão para dar uma volta e matou o próprio irmão. Como castigo, Deus fez de Caim um sem-teto, um nômade, né? E tudo que ele cultivasse na terra não seria suficiente para o seu sustento. Mas para proteger ali Caim dos outros seres humanos quererem matá-lo, Deus coloca um sinal em Caim. A Bíblia não fala o que é esse sinal, o que é essa marca. Mais tarde, Deus dá a Eva e a Adão um outro filho no lugar de Abel, que é o Sete. O Sete fica ali responsável por dar prosseguimento a uma linhagem fiel a Deus. Então, sobre esse negócio aí da linhagem, tem uma coisinha que eu queria perguntar. Porque a Bíblia diz que Caim saiu ali, virou um nômade e que ele se casou. Mas assim, com quem foi que Caim se casou, sendo que na terra tinha Adão, Eva, depois teve Sete, Abel não tinha, porque morreu, né? Caim matou. Então, assim, a única mulher que tinha era Eva. Quer dizer, não vai me dizer que ele engravidou a própria mãe. Teve um incesto, então? Assim, a verdade é que, sim, teve incesto. Mas não foi entre Caim e Eva e nem entre Sete e Eva. Eva não participou disso. Na verdade, Caim provavelmente ficou ali, casou, né, com alguma irmã dele ou com algum tipo de parente que ele tinha. Porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas, a Bíblia fala, não são só aqueles que a gente sabe o nome, eles tiveram filhos e filhas. Aí a gente pensa assim, hoje, um casal que vai até os seus 60 anos, eles podem ter ali uns 4 filhos. Claro que a gente conhece gente que tem bem mais filho que isso, mas na vida que a gente tem hoje, digamos que ter uns 4 filhos seria razoável. Imagina Adão e Eva que tiveram ali seus 900 anos, né, 900 e tantos anos. Quantos filhos eles não puderam fazer? Mas o incesto, então, ele é permitido por Deus? Claro que não. Depois o incesto foi proibido. Mas nesse período não tinha muito o que fazer, né, gente? Então, até certo momento, isso não era pecado. Depois passou a ser pecado, sim. Claro que Deus não aprova, não faça nada com seu irmão, por favor. Então, os anos passaram, a terra se encheu de gente e calcula-se que mais ou menos 1.700 anos depois da criação, Deus mandou o dilúvio. Acontece que a terra estava dominada pelo pecado, porque houve uma mistura aí nas gerações. Os filhos dos homens, que são os filhos de Caim, se casaram com as filhas de Deus, que eram, na verdade, ali as filhas de Sete. E nisso houve uma corrupção do povo que deveria ser fiel a Deus. Então, Deus decidiu acabar com a sua criação, mas a gente sabe que ele encontrou uma pessoa fiel, que era Noé. Noé e sua família, então, foram salvos aí. Deus avisou que teria o dilúvio e disse para Noé fazer a arca. Aí o que acontece? A família de Noé também foi salva, porque naquele tempo o pai era uma figura de muita autoridade. Então, se Noé dizia que existia Deus, que era para ser fiel a Deus, que tinha que fazer a arca, que era para fazer esse trabalho, a família de Noé não ousava desobedecer. Ele era realmente uma figura ali, um grande líder, sabe? Uma figura de muita autoridade. A última vez que eu li a história de Noé, eu refleti sobre a solidão de Noé. Eu não estou falando dele enquanto ele estava na arca, mas estou falando de antes disso.
Um grande medo que a gente tem, que as pessoas normalmente têm, é de não ser aceito. E isso no trabalho, ou na escola, na faculdade, ou mesmo na igreja. Então, eu não sei se você já passou por isso de ser o excluído de um grupo, mas se já passou, você sabe o quanto é difícil. Se você não passou, você já viu alguém passando e viu que não é legal. Tem muita gente, inclusive, que fala que não vai para a igreja justamente porque se sente ali julgado. Quero que você faça aí o exercício de imaginar que você é a única pessoa fiel a Deus no mundo inteiro. Não é uma situação que tem um grupinho e daí você sai desse grupo e vai viver sua vida normalmente, mas é uma situação em que o mundo inteiro está olhando para você e dizendo que você é ridículo por fazer alguma coisa, que você, sei lá, é louco, que te desaprova. Então, eu acho que não foi nada fácil para Noé, tirando tudo que a gente sabe de não ser fácil, toda a parte física do negócio e tudo mais, mas a pressão psicológica que Noé tinha. Então Deus avisou a Noé que ele deveria fazer uma arca, né, um barco assim bem grande para ele, família dele toda e os animais que Deus salvaria do dilúvio. Então Deus deu todas as orientações, falou as medidas do barco, que madeira usar, onde é que ia ter porta, que era para colocar betume por fora e por dentro, deu todas as orientações que Noé precisava. Agora a gente entra num assunto polêmico, porque há quem acredite que Noé apenas fez o barco e o resto da humanidade estava condenada já ali ao dilúvio, e não tinha o que fazer, não tinha oportunidade de nada, já estava condenado, já era. Mas há quem diga que Noé chegou ali a pregar para essas pessoas, para que elas se arrependessem e pudessem entrar na arca junto com ele. Por que tem essa confusão? Porque na Bíblia não está explícito que houve aí essa pregação, ou que as pessoas puderam ter a chance de se arrepender e de entrar na arca, de ser salvo junto com Noé. Porém, em Gênesis 6:3, diz que o Espírito de Deus agiria por 120 anos no homem. O que isso quer dizer? Que por 120 anos era o tempo que a pessoa tinha, o que as pessoas tinham, para se arrepender, para permitir que o Espírito Santo agisse nelas. Mas Deus não impõe nada, então era preciso que a pessoa permitisse. Ah, tá legal. Você diz que Deus não impõe nada, mas a pessoa que não seguir ele morre. Sim, Deus precisava se livrar do pecado. Acontece que quando o homem peca, quando há corrupção humana, ele não faz mal só para ele, só para o homem. Ele faz mal para toda a criação. Reforçando essa ideia de que Noé pregou para as pessoas, a gente tem Pedro chamando Noé de o pregador da justiça. Aí você pode me dizer assim: tá, mas isso não é indício de nada, porque tudo bem, Noé pode ser pregador, mas isso não quer dizer que ele pregou para as pessoas se arrependerem e entrarem na arca. Sinceramente, eu concordo com esse ponto de vista, mas você já ouviu falar que as pessoas não pregam só com palavras? Noé não tinha como esconder o que ele estava fazendo, sabe? Era um super barco. Então, as pessoas com certeza viram ele fazendo e perguntavam para ele o que ele estava fazendo. E eu não acredito que Noé tenha mentido, eu acho que ele falou a verdade. Eu acredito que ele contou que Deus disse que viria um dilúvio para acabar com a terra, porque a humanidade estava dominada ali pelo pecado. Então as pessoas ouviram essa explicação, viram Noé fazendo, a cada prego que Noé pregava, ele estava assim falando ali da sua fé, ele estava mostrando a sua fé para o resto da humanidade. Mas o que as pessoas fizeram? Riram de Noé, disseram que Noé era um louco, era um fanático, estava inventando história. E faz sentido que pensassem isso, porque era um lugar que nunca nem tinha visto chuva, quanto mais um dilúvio. Enquanto Noé fazia a arca, ele estava mostrando para as pessoas que existia um Deus, e as pessoas podiam se arrepender dos seus pecados e poderiam sim ser salvos junto com Noé, porque o que fazia Noé ter a chance de entrar na arca foi o fato dele ser fiel. Se alguém decidisse ser fiel a Deus, por causa do Espírito Santo que estava agindo por 120 anos na terra, com certeza Deus também traria essa pessoa para a arca. Quando Deus ordenou, Noé e sua família entraram na arca. A partir desse momento que eles entraram, não começou a chover. Ainda passou uma semana para começar a chover. Ah, antes disso, os animais também entraram na arca, né? Como é que foi? Um casal de cada espécie. Não foi isso? Não. Na verdade, foi 7 pares de cada espécie dos animais limpos e um par de cada espécie dos animais imundos. Resumindo muito a história, né? Começa o dilúvio, de fato, cobre aí a terra toda, vai mais alto, além do pico mais alto que tem na terra. Depois essa água desce, Noé e sua família podem sair da arca e tem a missão ali de repovoar a terra. Deus faz um anúncio de que nunca mais voltará a destruir o mundo por causa do pecado do homem, e em sinal dessa aliança ele põe ali o arco-íris no céu. Só depois do dilúvio Deus permite incluir carne na alimentação. Em certa ocasião, Noé
cultiva aí a uva, faz vinho, bebe do vinho, fica embriagado e fica sem roupas. Então Cã encontra Noé pelado e vai contar para os outros irmãos dele, para o Jafé e para o Sem. Jafé e Sem então vão lá e cobrem o pai. Quando Noé fica sabendo, ele fica muito chateado. Acontece que isso de ver o outro pelado era uma grande humilhação naquele tempo. Para você ter ideia, quando se prendia alguém em uma guerra, uma das punições era deixar a pessoa pelada para ela passar por essa grande vergonha. Então, Noé fica bem chateado ali com Cã e amaldiçoa ele dizendo que ele vai ser o servo dos irmãos. Hoje nós falamos dos 10 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Se você gostou, deixa aí seu like. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você quer ver a continuação, assina o canal, ativa o sininho que o YouTube vai avisar para você quando eu postar o próximo vídeo. Até a próxima!